tudo bem, pessoal? Então, como tenho pedido muito grande no grupo, muitas pessoas em dúvidas, hoje eu vou marcar 5 pontos, né, do Levain e vou estar respondendo essas perguntas para vocês. Então, primeiramente, ó, eu já tirei agora ali da geladeira, o meu fermento tá aqui, ó, Levain, tá? Vou mostrar para vocês como que eu trabalho ele, tá? Então, primeira parte é quando a gente vê os pães bonitos lá que o pessoal vê no grupo e eles sempre falam assim, mas como que eu faço Levain? Então, eu vou explicar para vocês como que você pode estar fazendo Levain. Primeiro de tudo, eu tenho um vídeo no canal que explica certinho, passo a passo, de como vocês fazem o Levain. Mas vou dar um spoiler aqui. Primeiro eu pego farinha e kefir. No vídeo eu faço com kefir. Lembrando que quem não tem kefir, que kefir é uma coisa assim mais difícil de conseguir, né? Tem muita gente que não tem. O que eu posso estar usando no lugar do kefir? Iogurte, certo? Primeira coisa. Eu posso estar usando o iogurte natural, aqueles de potinho, né, que você compra lá no supermercado, 200 ml, né? Então, 200 gramas, 200 ml, não sei. Eu nunca comprei, então não sei. Mas é um potinho, né, um copinho assim de plástico. Aquele lá, dá para você iniciar o Levain, que é apenas 2 colheres de farinha e o iogurte. Você coloca o iogurte até que dê um ponto, né, de uma massa mais firme, né, um mingau grosso. Tampa ele com papel filme, assim. Vou tirar. Você coloca num pote de vidro, né, limpinho, esterilizado, para que não tenha nenhuma bactéria, nada. Você coloca o filme, veda bem, faz furinhos com agulha, eu prefiro agulha ou palito de dente, você coloca bem pouquinho, só dá um furinho bem fininho mesmo, tá? Não faz muito grande não, porque pode entrar bichinhos lá dentro. Então eu faço com agulhinha e deixo. Após 24 horas, eu repito o mesmo processo. Eu vou colocar mais, observem bem, eu não vou descartar. Eu vou colocar mais 2 colheres de farinha e mais iogurte, certo? Nessas 2 vezes eu coloco iogurte. Mexo, fez a papinha ali, o mingauzinho, coloco o filme, furo novamente, deixo fora da geladeira, ok? Depois de 24 horas, eu coloco 2 colheres de farinha e água. Não vou usar mais nenhum tipo de iogurte, kefir, nada disso. Eu vou utilizar só água. Água da torneira, água filtrada, água que você tem aí que você usa. Lembrando que não tenha muito cloro, né? Mas uma água boa que você consuma aí, você pode estar fazendo. Esse processo eu vou fazer por 4 dias, né? 2 com kefir, 2 com água. Após crescer, né? Você vai fazendo marcas aonde tá a massinha, vamos supor, ele vai estar aqui. Aí ele vai crescer, ele vai dobrar, sinal que ele fermentou bastante. Após essas 4 alimentações, você vai esperar ele crescer. Aí você retira o filme, pega a tampinha, fecha e leva na geladeira. Eu peço que a pessoa espere uma maturação de 3 dias na geladeira para começar a mexer com o fermento, certo? Então, aí tá feito o nosso fermento. Então, vou riscar aqui. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta que muita gente fala: posso adicionar outros líquidos no momento que eu estou fazendo o Levain, ao invés de colocar kefir
ou iogurte? Sim, pode. Você pode estar fazendo apenas com água e adicionar um pouquinho de mel. O mel acontece o quê? Ele vai ajudar a fermentar. Então ele vai dar uma força na farinha ali, na água, para fermentar mais rápido. Uma seguidora também do canal, né? Ela disse que ela fez o mesmo processo com água e adicionou baunilha, colocou um pouquinho de baunilha. Diz que deu um resultado muito bom. Outra coisa, sucos, você pode colocar sucos de abacaxi, sucos de maçã, você pode pegar uvas passas e bater no liquidificador e coar e utilizar aquela aguinha, né, aquele suco para iniciar o kefir. A partir dele pronto, você vai apenas alimentar ele com água e farinha. Por quê? Para não alterar o sabor, porque os sucos, ele tem um açúcar, as frutas têm um açúcar natural, né, que é a frutose. Então, ela já vai alterar o sabor. Se você quer um levain parecido com o que eu tenho, quer fazer uns pães saborosos, que não deixam ácidos, né, que cresce bastante, então você segue esse passo a passo. Água e farinha. Não vai utilizar nenhum tipo de outro produto para estar alimentando o fermento após pronto. Combinado? Então essa a gente já respondeu. Aí outra pergunta aí que as pessoas falam: para alimentar o levain, eu tenho que retirar ele quanto tempo antes da geladeira? Não precisa retirar antes. Eu vou lá na geladeira, ó, ele tá geladíssimo. Do jeito que eu fui ali, abri a geladeira, eu pego, venho ele aqui, retiro desse pote, né? Quem tem balança, eu pego, peso quanto que deu e alimento. Como eu já tenho treino aqui, já sei, tenho prático, eu olho aqui, eu coloco a água, vamos supor, aqui tá 2 dedinhos, certo? De fermento. Eu vou lá e coloco mais 2 dedinhos de água, certo? Coloco 2 dedinhos de água e vou colocando farinha até ficar um ponto firme. Tampo e deixo ele crescer, certo? Então, é isso aqui, não precisa retirar com antecedência. Eu vou deixar 2 horas ali para depois alimentar. Não precisa, pode tirar da geladeira, alimentar e deixar ele crescer, que você vai conseguir fazer o seu pães aí, ok? Outra coisa, tenho que alimentar o fermento levain todo dia? Não, não precisa. Esse aqui já faz 10 dias. Olha como que ele tá. Observe, ele tá com uma aguinha aqui em cima, ó. Normal, tá? Ele forma uma aguinha, né? E ó como que ele tá lá dentro. Tá dando pra ver, né? Então, ele fica assim mais líquido. Deixa eu mexer pra vocês verem, ó. Ele tá líquido praticamente. Ele vai amolecendo, tá? Mas tá formando umas bolhas e tá um cheiro muito bom. E tá bem elástico também. Tá maravilhoso o cheiro. Daqui a pouco eu vou alimentar ele. Então, não precisa alimentar todo dia. Você pega ele, vamos supor assim, hoje eu quero fazer pães, né? Então, eu peguei, tirei da geladeira, eu alimento ele, faço uma marquinha para saber aonde que ele ficou aqui. E aí, eu vou esperar ele dobrar de volume. Ele dobrou, não precisa esperar ele triplicar, sabe? Não. Ele dobrou de volume, você já pode amassar o seu pão. Mas como né, que eu vou saber que em quanto tempo ele vai ficar bom? Depende do seu clima. Se ele tiver calor, em 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, no máximo, ele tá dobrado de volume, certo? Então, ele dobrou de volume e você vai amassar o seu pão. Normalmente, lá no meu canal tem várias receitas, né, de como você vai fazer para amassar seu pão.
Lá tem pão de cebola, lá tem pãozinho de trança, tem pão salgado, pão de fubá. Então, assim, muita coisa dá para você para fazer com levain. Tudo que você utiliza fermento de pão, né, que é massa, você pode utilizar o levain. Pizza, tortas, até bolo, né? Bolo dá para você fazer com esse fermento aqui, fica uma delícia. Tem a cuca de maçã, né, que eu fiz com descarte, mas isso aí é uma coisa à parte, porque eu não quero falar muito de descarte, porque praticamente eu não tenho descarte, entendeu? No meu fermento não tem muito esse negócio de descarte. O que é descarte? Descarte é quando a pessoa fica alimentando fermento todo dia e vai crescendo e não faz pão e vai juntando aquele monte de massa na geladeira e não sabe o que fazer. Aí tem essa questão de descarte. Mas como o meu, eu não alimento ele todo dia, então ele não tem, eu só alimento ele quando eu vou fazer pão. Então eu não tenho desperdício nenhum. O meu gasto aqui com o fermento é, nossa, mínimo, né? É só quando eu vou fazer mesmo os pães que eu alimento. E outra coisa também que eu quero falar é como que eu vou saber se ele tá bom. Porque às vezes eu deixo ele lá crescendo, né? E aí eu vou fazer meu serviço e tal, e eu volto e, nossa, cresceu, triplicou de tamanho. E agora? Como que eu vou saber se o meu fermento ficou bom para me amassar ou se passou do tempo, do ponto? Eu vou pegar uma canequinha, um copinho com água, vou pegar uma colherzinha dessa massinha aqui e vou colocar dentro do copo com água. Se aquela massinha ficar em cima, está excelente, está ótimo, está na hora de amassar o pão. Se aquela massinha desceu para o fundo, o que aconteceu? Ela perdeu tempo, né? A fermentação, ela já está mais fraca. Dá para fazer o pão? Dá para fazer o pão. Mas o que acontece? Você vai ficar ali 12 horas, 13 horas, 15 horas esperando esse pão crescer. Ele demora demais, muito, muito, muito mesmo. E às vezes pode acontecer de ficar um pouco ácido, porque o tempo dele vai demorar muito. Então eu aconselho que a pessoa faça o teste da massinha na água e amassar o pão quando aquela massinha ficar em cima da água, boiando, como eu digo, né? Então esse é o ponto ideal para fazer a massa. Certo? Aí agora, a quinta resposta aqui, né, que o pessoal fala muito, é assim, quanto tempo eu posso ficar sem alimentar o meu levain? Alguém sabe? Bom, o meu levain, eu já fiquei 2 meses sem alimentar. Tem um amigo meu que ele também ficou acho que uns 4, 5 meses sem alimentar. E aí ele foi e alimentou. O que ele fez? Né? Que é a indicação que eu falo para todo mundo quando passar muito tempo sem alimentar o levain. Por exemplo, hoje, vou supor que esse levain aqui meu ficou 3 meses na geladeira. Eu vou lá, hoje de manhã, pego o meu levain, alimento ele do jeito que tem que ser alimentado, deixo crescer. Cresceu, eu pego um pouco daquela isca, porque eu não vou alimentar tudo aquela isca, que é muito. Então, eu vou pegar a metade, né? Vamos supor 100 gramas. Eu vou pegar 100 gramas daquela isca e vou alimentar novamente. Então, eu alimento 100 gramas de fermento, 100 gramas de água e 100 gramas de farinha. Isso vale para todas as alimentações que eu faço. Seja ela com um dia que está na geladeira, 2 dias, 3 meses, 4 meses, não importa. Essa é uma regra básica. Eu alimento a mesma proporção de fermento, água e farinha. Correto? Para não confundir a cabeça das pessoas. Então, eu não quero ficar falando 1, 2, 2, 1, 3, sabe? Para não confundir. Então, eu quis fazer esse fermento para as pessoas fazerem com facilidade, tá? E mesmo assim ainda dá problema, mas
é assim que que eu faço para facilitar para as pessoas, né? Então, eu vou alimentar esse fermento 2 vezes em seguida. Se eu alimentei de manhã, eu espero crescer, alimento mais no meio do dia, né? Que ele vai crescer. Mesmo que ele não tenha crescido muito, você vai, depois de 4 horas mais ou menos, você faz outra alimentação no mesmo dia. Para quê? Para suavizar, para tirar aquele ácido dele, entendeu? E aí você prova. Quando você fizer a segunda alimentação, você prova ele. Se ele ainda estiver muito ácido, você faz uma terceira alimentação. Ou se ele estiver assim, leve, né? Uma acidez bem de levinha, não tem necessidade. Você só vai fazer uma terceira alimentação se ele estiver muito ácido, né? Porque também depende da farinha. Tem algumas farinhas que elas são mais escuras, elas dão um gosto mais forte, sabe? É muita mistura na farinha, então acontece isso, correto? Então eu espero que eu tenha deixado isso mais explicado, né? Porque tem muitas pessoas que estão tendo dúvidas, tem muita gente que tem receio de fazer o levain e não conseguir. Gente, é muito simples para fazer isso aqui, muito simples, tá? E então é isso, eu vou deixar o link do grupo meu no Facebook, no vídeo abaixo, e quem tiver muita dúvida me chame no Messenger que eu tiro as dúvidas, tá bom? Então eu desejo vocês um ótimo levain e até o próximo vídeo. Beijos e tchau!